Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, acredite, está em todo lugar: a administração. Pode até soar como papo de escritório, mas a verdade é que entender de administração é, no fundo, entender como o mundo se organiza para fazer as coisas acontecerem. Pois é, a gente escuta essa palavra o tempo todo, né? Mas o que ela significa de verdade? O que, na essência, é o ato de administrar. Vamos descobrir. E aqui está o pulo do gato. Essa definição é simples, mas é genial. Administrar não é sobre uma pessoa fazer tudo sozinha, de jeito nenhum. É sobre ser um maestro, regindo uma orquestra para que juntos todos consigam criar algo incrível. É a arte de fazer acontecer com e pelas pessoas. E para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente vai passar pela definição, pelos 4 pilares, pelas habilidades que não podem faltar, dar uma olhada na evolução disso tudo e, claro, ver como a administração funciona hoje em dia. Então, bora começar pelo começo, desvendando essa ideia central. Qual é a raiz do conceito de administrar? Olha que interessante, a própria origem da palavra, lá do latim, já entrega muita coisa. Ela junta a direção para com subordinação, ou seja, a ideia de servir a um propósito, de maneira coordenada. No fim das contas, administrar é isso: direcionar os esforços de um grupo para um objetivo em comum. Beleza, já entendemos o quê. Agora vamos para o como é que se faz. A administração na prática se sustenta em 4 funções, 4 pilares que são a base de qualquer gestão que funciona de verdade. E são esses 4 aqui: planejar, organizar, dirigir e controlar. Pensa nisso como um ciclo, sabe? Uma coisa leva a outra e o ciclo continua girando para manter tudo nos eixos. Primeiro, planejar. Esse aqui é o alicerce, é um mapa do tesouro. É aqui que a gente define aonde quer chegar e qual caminho vai pegar. É a hora de deixar o achismo de lado e responder as perguntas básicas. O que a gente vai fazer? Quando? Quem vai fazer e como? Com o mapa na mão, a gente parte para a organização. Agora é hora de arrumar a casa. Quem fica responsável pelo quê? Quais ferramentas a gente vai usar? Onde entra o dinheiro? É como montar as peças de um quebra-cabeça gigante para que o plano saia do papel. O terceiro pilar é a direção. E aqui o foco muda completamente, porque agora a gente está falando de gente. De nada adianta o melhor plano do mundo se a equipe não comprar a ideia. Dirigir é sobre liderança, sobre inspirar e motivar todo mundo a remar na mesma direção. E para fechar o ciclo, temos o controle. Como a gente sabe se o plano está dando certo? Controlando. E não é no sentido de vigiar, mas de acompanhar, medir os resultados e, se precisar, ajustar a rota. É o que garante que a gente chegue de fato ao nosso destino. Certo, já vimos o processo. Mas e a pessoa que comanda tudo isso? O que faz de alguém um bom administrador ou uma boa administradora? Vamos focar agora nas habilidades. Pensa num tripé. Um administrador de sucesso precisa se equilibrar em 3 tipos de habilidade. A primeira é a técnica, que é o saber fazer, o domínio da sua área. A segunda é a humana, que é a arte de saber lidar com gente, de se comunicar, de motivar. E a terceira é a conceitual, que é tipo ter uma visão de águia, enxergar o todo e entender como cada pecinha mexe no jogo inteiro. O segredo não está em ter só uma, mas no equilíbrio perfeito entre as 3. Agora, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Porque a administração, do jeito que a gente conhece, não apareceu do nada. Para entender o presente, a gente precisa olhar para trás e ver como as grandes mudanças do mundo foram moldando o jeito de gerenciar as coisas. E essa linha do tempo conta essa história. A gente sai de uma era artesanal, tudo manualzinho, e de repente, bum! As revoluções industriais chegam com as máquinas, as fábricas gigantescas. Depois, as guerras mundiais aceleram a tecnologia e as empresas viram monstros. A era moderna traz essa tecnologia para o nosso dia a dia, até que nos anos 80, a revolução dos computadores inaugura o mundo em que vivemos hoje. A era da incerteza, da mudança constante. E essa viagem toda nos traz de volta para o agora. Como é ser administrador num mundo em que a única certeza é a mudança e a informação vale mais que ouro? A grande virada de chave, o ponto de inflexão, aconteceu ali nos anos 90. O bem mais precioso de uma empresa deixou de ser as máquinas, os prédios, e passou a ser o que está na cabeça das pessoas: o conhecimento, a criatividade. E isso, gente, muda completamente as regras do jogo. Por isso que hoje a conversa é outra. O foco é total no capital intelectual.
As empresas não são mais caixinhas rígidas, e sim redes flexíveis. Decisão sem dados, nem pensar. Sustentabilidade e o tal do ESG, que olha o impacto ambiental, social e de governança, viraram cruciais. A experiência do cliente, ou CX, é a grande obsessão. E no meio disso tudo, ser ágil não é mais um diferencial, é questão de sobrevivência. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma brilhante. Antigamente, o desafio era ser eficiente, ou seja, fazer mais com menos recursos. Hoje, o desafio é ser eficaz, é fazer a coisa certa, mesmo que não seja o caminho mais curto. É uma mudança de mentalidade gigantesca. E para fechar, fica essa provocação no ar. A gente já passou da era da produção para a era da informação. E agora? O que vem pela frente? Na próxima grande virada do mundo, qual vai ser o novo segredo da administração? Fica aí para a gente pensar.